Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Segunda-feira, 16 graus, frio aqui em São Paulo. Desejo uma excelente semana a todos, um ótimo pregão e que a Top Traders possa ser uma variável positiva na sua trajetória em renda variável. Somos irmãos de batalha, Top Traders, a casa do investidor. Caríssimos, o meu racional do YouTube sempre tradicional no início aqui dos trabalhos, o qual desenvolvo com muito entusiasmo e satisfação, eu falaria em compra nesse momento. Nós já nos comunicamos através do Telegram, depois eu vou mostrar como é que você pode entrar diretamente no Telegram quem não está, o Telegram até os 126 mil pontos. Quem quiser entrar na base de e-mails também eu mostrarei. Então eu entendo que o mini índice ele vai desenvolver um movimento de recuperação ao longo do dia. Tá um pregão bem maluco, ao mesmo tempo que a gente tem menor volume em razão do feriado norte-americano, o Reino Unido também não está funcionando, em alguns momentos tem movimentações bastante abruptas. Então há aqui uma pinça de fundo, as mínimas estão justapostas, 110.735 e 110.730, então deve sair aqui da região de 110 mil pontos, dos 111 mil pontos aliás, até aproximadamente 111.900, onde está a máxima do dia, ao meu pensamento. Primeiro, vai ter uma barreira aqui nas médias, pouco acima de 111.500, né, de 21 nesse momento estaria 111.420 por ali, mas ao longo do dia deve desenvolver um movimento de recuperação e fechar positivo. Ok? Assim, feita a introdução, vou prestigiar os nossos amigos do YouTube. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e principalmente atue na área de comentários e se achar que foi um bom conteúdo, deixe o seu like. Na descrição do vídeo, nós temos tudo aquilo que foi estudado e você pode entrar no grupo de 126 mil pontos, receberá o informe cenário todos os dias e demais comunicações. Eu quero ir direto para o grupo de Telegram, tá o segundo link aqui aberto até os 126 mil pontos, ok? Eduardo Fraga, comecei como liquidante em 1980 na Bolsa do Rio, olha que maravilha! Um ano depois que eu nasci em 79. Então olha a história que o nosso querido amigo Eduardo nos traz. Pela corretora Duarte Rosa, de vários que passo para dar uma olhada, você é um dos melhores. Muito obrigado. Não ligue para quem diz o contrário, deve estar com inveja. Inveja é complicado, né? Parabéns, forte abraço, luz e paz. Tudo em dobro a você. Aqui, Eduardo, a gente faz uma experiência real, né? Você conhece a Bolsa, digamos assim, nas suas entranhas, a vida real de um trader. E o que se vende muitas vezes por aí é ilusão, promessas que não serão cumpridas, conteúdo raso, com poucos bons profissionais, que inclusive eu já os trouxe aqui para fazer lives comigo. Então, obrigado pelo elogio, nós nos esforçamos bastante, temos a paixão pelo mercado e pela educação financeira. Patrícia TK, professor, parabéns pelos trabalhos, muito obrigado. Se puderes, analise a Lojas Quero Quero, perfeito, subiu 30% na semana, 20% em 2 dias, que loucura, hesitei em comprá-la. Um dia antes do rombo, obrigado. Quero é uma das minhas grandes apostas. Em 2021, né, eu estava com a minha família em Gramado e Canela, e eu nunca tinha passado assim em frente a uma loja Quero, nós passamos. E aí eu até fotografei, acho que eu coloquei nos stories, ficava bem pertinho do hotel. É um case bastante promissor, é uma das empresas mais bem administradas, com menor endividamento, tem caixa do setor. Ela caiu como todo varejo e agora ela tem grande chance de uma recuperação explosiva, né? Fez aqui uma acumulação inclinada, o que reforça a ideia de virada. O acréscimo de volume chama a atenção conforme ela vai subindo. Então a tendência é que suba ainda mais. Pelo semanal, ela deve vir logo aos 6,60. Não tem resistência antes disso, ok? Então tem espaço para subir, sim. Lucas Monken, boa tarde, professor. Obrigado pelos estudos, obrigado pela sua presença. Disponha da Top Traders. Poderia analisar o gráfico da Charles Schwab. Olha que pedida maravilhosa, né? Charles Schwab é a inspiração para a XP, inclusive, provavelmente para a Avenue também, uma vez que o Roberto Lee criou a Clear e depois a Avenue, mas para a XP eu tenho certeza porque já ouvi pessoalmente do próprio Guilherme Benchimol. Uma época que eu estava negociando com ele uma possível venda do Cartesian, mas aí o Cartesian não atendeu
algumas métricas e eles fecharam com o MetaTrader. Na época, inclusive, fecharam justamente, né, eu costumo ser muito consciente assim, em negócios, alguns na época falaram que foi uma injustiça, não foi, foi justo. Eles fecharam com o MetaTrader porque o MetaTrader naquele momento entregava uma solução melhor. Eu tenho essa consciência, né? Nunca questionei, porque eu acho que nós temos que ser inteligentes, justos nas nossas avaliações sobre os fatos. Então, vamos lá, é um ativo que faz tempo que eu não estudo e que o nosso querido amigo diz ali. Parece estar na iminência de um rompimento pivô de alta no semanal, trabalhando com essa possibilidade. Qual seria um alvo plausível? Perfeito. A empresa possui ótimos fundamentos, concordo com você, é o case que inspirou. Eu juro que eu não tinha, quem jura, né? Mas enfim, eu não tinha lido. Né? Eu falei antes de ler aqui, tanto que eu não tinha dado like. Exatamente, você está certíssimo. É isso mesmo, inspirou o modelo de negócio da XP. Obrigado que o senhor e sua família tenham um excelente final de semana. Agradeço, desejo tudo em dobro a você e seus familiares, um ótimo trabalho. É uma honra ter alunos como você aqui conosco. Muito obrigado, Eduardo, Patrícia, Lucas, que enobreceram a nossa gravação. Então vamos lá a esse estudo. Eu ouvi do próprio Guilherme Benchimol pessoalmente. Nós estávamos numa reunião, outros diretores da XP, e eles comentaram sobre a Charles Schwab. Muito bem. Eu sou um grande fã do Guilherme Benchimol, mas eu acredito que o maior gênio no mercado, nesse sentido de corretoras, é Roberto Lee. Porque ele acertou 3 vezes, pessoal. Ele acertou na Win, na corretora Alpes, depois na Clear e depois na Avenue. Então, assim, quando você acerta 3 vezes, né? É tipo o jogador que acerta o travessão 3 vezes, né? É raro e ele, para mim, é genial, extremamente educado. O ativo oferece compra. Um caso típico de turnaround. O volume não é tão forte, né? A gente percebe aqui, sem dúvida nenhuma. O que nós notamos? Primeiro, o padrão da alavanca. As médias cruzaram-se em modo compra. Houve um gap de fuga. Teve até algum acréscimo de volume. E uma barra importante, que é aquele algo novo. Então, hoje o mercado por lá está fechado, mas é uma situação de compra que deve levar logo menos ao teste 56,27 e ao rompimento. Eu colocaria como alvo gap. Esse alvo seria 74,81. Mas você pode trabalhar com stop imóvel no meio do caminho, enfim. Mas para médio prazo seria o alvo. Muito bem, pessoal, lá no Telegram eu fiz os últimos dias estudos de todas as carteiras, tá lá bem caprichado à disposição de vocês. Às vezes eu faço aqui no YouTube, às vezes no Telegram, para não ficar um trabalho muito longo. Eu procuro sempre imaginar como é melhor essa entrega para o aluno, uma vez que o aluno, por aqui, é a nossa última razão de ser. E eu arrebentei no Cartola no final de semana, pessoal. Ganhei até nos grupos mais difíceis, assim, eu fui o primeiro. E foi legal, eu peguei o Roger Guedes, aí peguei o Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba joga muito, pena que não deu certo no Corinthians. Legal, então vamos lá fazer os ativos fixos aqui no Brasil, ITS-A4. ITS-A4, ela passa por um momento de correção. O que não pode acontecer aqui é violar essa região de 8,83, por exemplo, deixar a cara de topo duplo. Tem aqui um topo anterior para segurar a onda, a média de 21, então eu acho que está sob controle, até mesmo vejo como oportunidade. Para quem está de fora, deseja comprar, não é o perfil que eu acho ideal no momento. Nem YouTube, é aquela questão, você compraria ou venderia YouTube Itaúsa? Eu compraria, mas eu não escolheria. Aqui exatamente no topo anterior YouTube, qual que é a nossa escolha? É BBDC4. É a primeira escolha. Temos 2 no setor, perfeito? Mais promissora, tem um gap aberto aqui em cima e BPAC 11, que é uma verdadeira joia, está subindo forte, rompendo uma região importante de resistência a 26,85. Veja como o gap atraiu o preço, aqui no caso de BPAC. Ela deve naturalmente testar R$30, mas passar desse patamar e continuar em alta. Extremamente descontada e está acionando um pivô, né, no rompimento de 26,85. Aí tem Sambi 11, que a gente costuma também estudar. O Sambi 11 é uma alternativa aí aos moldes de Banco do Brasil, por exemplo, testando média de 21,
mas entre as duas eu preferiria Banco do Brasil. Ela é muito mais descontada, né? Mas compraria, professor? Não, é um ativo em tendência. Qual é a tua ideia? A ideia é BPAC e Bradesco. É isso. Né? E lembra que eu falava de Nubank também? Para quem opera lá fora, que se eu fosse colocar um ativo extra em carteira. Só que assim, o cavalo passou, né? A compra era aqui embaixo, ó, quando o negócio essa barra, ou o teste da média de 5, testando o topo anterior. Aqui é para administrar, eu não entraria. Até acredito que continue subindo, mas o risco-retorno não faz tanto sentido nesse patamar. Ei, professor, entrar, compra e a venda? Compraria, mas não escolheria comprar, pelo menos não nesse momento, salvo o movimento de correção. Ok? Aí nós teremos a seguir Vale 3. Vale reagindo de forma tímida à alta do minério. Né? A Vale é um ativo complexo, ela é temperamental. Eu chamava a Vale de Valerie, né? Antiga, é extremamente temperamental. Quando começa a subir, sobe como um trator. Mas para o ativo virar é como se fosse uma jamanta. Está sobre uma LTA importante. E com a alta do minério é muito provável que a gente tenha realmente aqui uma mini ilha de reversão. Tem gap dos dois lados. Então, com a reação do minério, a probabilidade da Vale inflexionar é muito grande. Alvo para a semana, alvo curto, 76,61. Aqui em cima. Né? Tem a ilha, tem a LTA, está acima do fundo anterior, que é 66,71. B3SA3 aqui na tela. Professor, qual que é o alvo? O alvo está aqui em cima, máximo dia 4 de novembro a 15,75. Temos uma Morningstar, estrela da manhã, entre os dias 23, 24 e 25 de maio, porém, entretanto, todavia, ela primeiro vai ter que romper o pivô, que é onde ela vai completar essa simetria em V, a 13,83 e acionar um pivô. Tenho muita convicção que ela o fará, mas o movimento será lento, moroso, até meio irritante para quem tem mais ansiedade. Eu não gosto do ativo, sinceramente. Sempre disse isso. Uma ação lenta, complicada, as variáveis não são de fácil interpretação, mas enfim, nesse momento está muito mais para a compra do que para a venda. E aí eu chego em Petro 4. Petro 4 é um caso parecido com B3SA3. Tem alvo aqui nos R$30. Com 19, deve buscar? Sim. Lentamente, de forma amorosa, como uma lesma se deslocando alegremente por um jardim. Acho que seria mais ou menos por aí. Mas vai chegar. E eu tô vendo aqui Nicolás Maduro dando as mãos aqui ao Lula, com as respectivas esposas, a Janja, como sempre, muito elegante de azul. Tá belíssima a roupa dela. Depois confiram aí nos telejornais. Extremamente elegante a Janja. E ela é bem natural, assim, não é forçada. A Janja me lembra até um pouco a Cláudia Leite, né? Ambas são super naturais, espontâneas, né? Maravilha. Então vamos lá. Fazer aquele pente fino que é tradicional, queridos. Milho futuro está desenvolvendo fundo. Professor, o milho chegou na média de 21 e está recuando. Normal na primeira batida. Acionou um pequeno pivô no rompimento de R$60. O candle é forte. Alvo da semana 65, 65,75. Então, nada muda. Hoje não está negociando lá na Cbolt, mas percebo que houve o rompimento de uma região de resistência, mira o fechamento do gap. Isso deve impactar uma das variáveis aqui no milho negociado no Brasil. E o DI, ele vai se arrastando, deslizando para baixo, porém com alguns repiques, movimento lento, moroso. Praticamente está embutido nos preços o primeiro corte da Selic em agosto. Então deve trabalhar dessa forma, lateral com viés baixista. Vai se arrastando para baixo, repica um pouquinho para baixo. E no caso do dólar, nós temos uma LTA importante, que eu tracei inclusive quando gravava o Reader. Quando a gente coloca aqui os tempos gráficos intraday, por exemplo, 30 minutos, a gente percebe o oco que eu tinha desenhado semana passada. Chegou a acionar um pivô de baixa na perda de 4,982,500, repicou, mas não deve ir muito longe. O dólar ele vai ficar chato igual o DI, pessoal. Então o dólar ele tinha
uma direção clara para baixo, para 4.800. Porém, entretanto, todavia, houve um fenômeno que é o seguinte: vai ter queda de juros aqui, corte de juros no Brasil, depois nos Estados Unidos e depois no Banco Central Europeu. O nosso juro ele vai ter um leve descolamento. Isso é suficiente para levar um pouco mais de grana para mercados, digamos assim, mais sólidos desses países europeus, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos principalmente. Então esse descolamento vai fazer com que alguns investidores que fazem o carry trade migrem dinheiro para lá. Não é muita grana, mas é o suficiente para impedir uma queda mais forte do dólar. É a minha teoria, tanto que o movimento do dólar prova isso que a gente está dizendo. Então nós mudamos nosso alvo de 4.800 para a região de 4.930 a 4.940, onde a gente vai fazer 500 pontos nessa operação, uma vez que o nosso médio está 5.439. Agora, se o dólar ficar enrolando e ele não descer até amanhã, por exemplo, a gente vai rolar. Aí na quarta-feira a gente rola e realiza lucro no outro vencimento. Ok? Tudo sob controle, com tranquilidade, com serenidade. Temos o Ibov aqui na tela, vamos trabalhar com o gráfico diário. Porque aí eu já comecei a receber e-mail, vai rolar ou não vai rolar? Vai manter ou não vai manter? Calma, calma. Né? Tudo que for feito, né, vai ser extremamente explicado de forma resumida, direta, porém completa. Vocês sabem como é que eu trabalho aqui, pessoal, então... Eu estou até respondendo coletivamente. Se vai rolar ou não, a gente vai definir amanhã. E se for rolar, a rolagem é quarta. Provavelmente vai. Ok? Provavelmente vai rolar. Então, no caso do Ibov, tem a ideia de topo duplo, mas é a história das árvores e da floresta, tem todo esse contexto. Então, não preocupa. O BOVA11, a mesma história. O BOVA11 eu até coloquei no Instagram. Esse padrão, que é um padrão interessante, é uma Morningstar, mas o candle seguinte não é verde, mas é de alta. É um padrão raro, costuma funcionar. Vejam só, a Morningstar típica, o candle do dia 25, seria verde. Por que ele não é verde? Porque ele fechou num patamar inferior ao que ele abriu, mas ele é positivo em 1,22. Então é uma pegadinha, digamos assim, gráfica. É um padrão forte, deve impulsionar o preço para cima. Aí nós temos o Ibovespa em dólares. Hoje o mercado americano está fechado, então perde referência, mas enfim, a configuração é altista, de todo modo. Nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Continua forte, tem essa questão, né, do teto. Lembra que eu falei para vocês? No final de semana a gente vai ter evolução na questão do teto da dívida, no meio da semana vai votar e resolver, bingo, né? Só que não vai ter uma grande alta para os mercados, por quê? Porque boa parte disso já estava nos preços. Um dia vai ter default, mas lembra que eu falei? Não vai ser em 2023. Aí trago aqui a tela o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, não conseguiu passar essa LTV, mas deverá fazê-lo nos próximos dias. O índice DAX na Alemanha está em queda, mas segurando na média de 21. O Eurostock 50 na média de 5. E nós temos a Bolsa de Paris, maior bolsa da Europa, abaixo das médias, porém nada que preocupe, que gere um estresse. Está mais uma simetria em U, com um alvo lá no 7523, do que uma preocupação de ser um gap de fuga, alguma coisa assim, apesar de ter uma prancha do pirata, mas o contexto das árvores e da floresta, o movimento anterior é muito forte. Agora, será natural uma alta mais forte, por exemplo, no Brasil do que nos países europeus. Os mercados emergentes são a bola da vez, especialmente Brasil e México. Então, Reino Unido, a bolsa fechada, né? Tinha subido na sexta, um padrão aqui de pinça de fundo. Interessante. E o EWZ, naturalmente, também fechado. Né? Tem aqui a data do dia 26, uma configuração de alta, nada mais, nada menos que um mastro bandeira. O BZQ também não está negociando, mas sinal de queda. A média de 5 atuou como resistência. O VIX, lembra que eu falei uma venda ali a 20 com 50 para zerar 17,50? Quem fez o trade conseguiu sucesso, veio na média, já respeitou. É tiro curto e as bolsas americanas estão fechadas.
Claro, mas eu vou estudá-la de todo modo. No Dow Jones, um movimento estritamente técnico, respeitou uma LTA e acionou o martelo e rompeu o fundo anterior. Então, cara, focinho, orelha de fundo. O S&P, nós temos aqui uma Morningstar, mesmos moldes do que eu citei anteriormente. Então, uma Morningstar, deve romper as máximas recentes. E o índice Nasdaq avoou, como diz no interior, né, decolou. Aqui nós tivemos um bebê abandonado de fundo, padrão muito forte, um violento rompimento da máxima 12.756 para o alto e avante, nada que preocupe nas bolsas americanas, deve continuar subindo. Vejam que aqui fechou, que tinha um gap, vamos ver se tinha um gap. Quando você ficar na dúvida no visual, 12.674,87 a mínima, aqui a máxima 12.14, não, 12.655. Então aqui 655, aqui 12.674. Então havia um gap. Ok? Esse gap foi fechado, atraiu o preço naturalmente. Títulos americanos de 10 anos. Data do dia 26. Tem um sinal de pausa, mas não é um sinal de topo. Por quê? Porque deve ter manutenção mais 2 reuniões. Né? E a questão do teto da dívida impulsionou os títulos de 10 anos também. O petróleo WTI negociado na NYMEX em Nova York está fechado, mas movimento mais do mesmo aqui, há vários pregões de lado, o Brent não é diferente, por isso que a gente opta por não ter uma exposição ao setor no momento, né? Muito enrolados os movimentos e tal. E o minério de ferro subiu forte na China, também em Singapura, natural. E agora ele ensaia aqui o rompimento da média de 21, simetria em U, alvo para a semana 108,45, que é o eixo de um W de grandes proporções. Né? Se vai romper o W eu não sei, mas que o eixo deverá ser testado, que é onde cumpre a simetria em V, é muito provável que sim. Excelente, aí chegamos aqui na Bolsa de Xangai. Fundo em desenvolvimento, os pontos anteriores aqui estão sendo testados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, 7 pontos. Teve fora da banda, dentro da banda, começou a aumentar volume, provável movimento de alta no curto prazo, e o índice Nikkei sobe como se não houvesse o amanhã. Mais uma alta, deixando em gap. E vamos aos índices. Small 11. Menor liquidez em razão do feriado norte-americano, então testa aqui topo anterior, uma oscilação bastante tímida, né, para os padrões. Mesmo para os padrões contidos de Small 11, a mesma história e FNC está praticamente de lado. O IMOB de lado. Então, assim, eu não sei não se vai buscar o 112 hoje. O mercado parou, né? Abriu, movimentou, parou. Então, o IMOB aqui, movimento pífio, IMAT, nenhum deles perde a configuração altista. Mas até o IMAT, que poderia subir uns 2% hoje, está parado, né? Porque não tem liquidez. Né? Índice de energia, eu não vejo uma formação de topo, mas sim uma correção absolutamente normal. Agora, qual foi a possibilidade que eu passei lá no Telegram? Se o mercado começar a negociar, abre o mercado à vista e ele para, aí ele não vai ter força lá para 112. Aí vai no máximo ali a 111.400. Né? O mini índice. O índice de consumo absolutamente parado. Quer dizer, o pregão está dormindo aqui no Brasil. Feriado é mato, né? Tem feriado... Aí o mercado inicia movimentando, depois ele para, acho que o pessoal fica dormindo, jogando cartas ao longo do pregão, né? Então, tem aqui uma LTA, uma pinça de fundo, mas o mercado não movimenta, pessoal. Se não movimenta, não tem como subir nem cair, ele vai ficando mais ou menos de lado. Então, talvez 111.400 seja uma possibilidade, essa região de 111.295 aí no período da tarde. Mas isso não muda nada o pregão de hoje, a nossa expectativa de alta ao longo da semana. Mas tem a questão do feriado, os futuros americanos estão negociando, negociando em alta, 0,22 Dow Jones e S&P 0,30 o índice Nasdaq. Um forte abraço a todos, é sempre uma honra tê-los comigo, qualquer novidade eu me comunico através do Telegram e à tarde eu farei tanto os stories como também o programa Clique, que já é tradicional. Forte abraço a todos, uma ótima semana.